A escuridão engolfa a pequena cidade de Cerro Azul, onde o vento noturno sussurra segredos há muito esquecidos. As ruas, normalmente desertas após o pôr do sol, parecem ainda mais sinistras nesta noite. Uma névoa espessa se arrasta pelo chão, envolvendo as casas antigas com um toque quase tangível de mistério. É como se a própria cidade soubesse que algo está para acontecer. Algo que perturbará a paz já frágil que restava naquele lugar. Lucas Camargo, um jovem fotógrafo urbano, estaciona seu carro em frente à estação de trem abandonada, e há muito tempo é um tema de curiosidade para ele. Aos 28 anos, Lucas fez nome explorando lugares esquecidos pelo tempo, capturando a beleza decadente de edifícios que um dia foram importantes e que agora permanecem como relíquias esquecidas do passado. Mas essa era diferente. Cerro Azul sempre foi cercada por histórias. Velhos contavam relatos de um trem fantasma que aparecia nas noites mais escuras. Um trem que nunca deveria existir, carregando almas perdidas para destinos desconhecidos. Lucas não acreditava nessas histórias. Para ele, não passavam de lendas criadas assustar crianças e manter os curiosos longe. No entanto, havia algo na estação que o intrigava. Algo que ele não conseguia definir. A estação, embora em ruínas, ainda mantinha uma presença imponente. Os trilhos enferrujados desapareciam na escuridão, como se fossem o caminho para outra dimensão. As paredes, outrora brancas, agora estavam cobertas de musgo e rachaduras, como se a própria natureza estivesse tentando apagá-las da existência. Lucas ajusta sua câmera, preparando-se para capturar a primeira imagem, quando um calafrio percorre sua espinha. Ele olha ao redor, sentindo-se observado, mas não vê nada além da névoa densa. Bobagem, ele murmura para si mesmo, tentando dissipar a inquietação que começava a tomar conta de seus pensamentos. Ele avança mais fundo na estação, o som de seus passos ecoando sinistramente pelo saguão vazio. Cada passo, a sensação de desconforto cresce. Ele já esteve em lugares abandonados antes, mas nenhum tinha essa atmosfera. Era como se o ar estivesse pesado, carregado de uma energia que ele não conseguia entender. No meio do saguão, Lucas nota algo no chão. Um livro, coberto de poeira e parcialmente queimado. Ele se agacha para pegá-lo, notando que é um diário antigo. Curioso, ele o abre, encontrando páginas amareladas e frágeis, escritas à mão. As primeiras entradas falam sobre a construção da estação e o orgulho que a comunidade sentia por ela. Mas à medida que Lucas folheia as páginas, as coisas começam a mudar. As entradas se tornam cada vez mais sombrias, descrevendo eventos estranhos que começaram a ocorrer logo após a estação ser inaugurada. 17 de outubro de 1948. Não consigo mais dormir. O barulho dos trilhos, mesmo quando não há trem, me assombra. Dizem que é o trem das almas perdidas. Eu não acreditava, mas agora eu sei que é real. Lucas franze o senho, a dúvida começando a se infiltrar em sua mente. Ele continua lendo, as entradas se tornando mais desesperadas, mais perturbadoras. Uma das últimas páginas descreve a última aparição do trem fantasma. Uma noite em que vários moradores desapareceram sem deixar vestígios. A página final está rasgada, como se quem a escreveu tivesse sido interrompido abruptamente. Ele sente o coração acelerar. Por um momento, ele considera a possibilidade de que as histórias possam ser verdadeiras. Mas então ele ri. Um som nervoso que ecoa pelo saguão vazio. É apenas um diário de alguém que perdeu a sanidade, ele diz a si mesmo, tentando ignorar o fato de que suas mãos tremem. Decidido a terminar o que começou, Lucas continua explorando a estação. Ele encontra a sala de controle, onde os velhos painéis enferrujados ainda têm marcas de onde os botões e alavancas costumavam estar. É então que ele ouve um som distante, um barulho que faz o sangue congelar em suas veias. É o som de um trem. Ele para, tentando entender o que está acontecendo. A estação está abandonada há décadas. Não há razão para que um trem esteja se aproximando. Mas o som continua, ficando cada vez mais alto, mais próximo. Lucas corre até uma das janelas sujas e olha para os trilhos. A princípio, ele não vê nada, apenas a escuridão e a névoa espessa. Mas então, no horizonte, ele vê um brilho fraco. Isso não pode ser real, ele sussurra, sua voz cheia de descrença. O trem surge na névoa, um monstro de metal que parece surgir diretamente de um pesadelo. Suas luzes brilham intensamente, iluminando o caminho à frente enquanto ele avança silenciosamente pelos trilhos enferrujados. Lucas não consegue se mover, preso numa mistura de terror e fascinação. O trem, embora sólido e real,
parece fora de lugar, como se não pertencesse a este mundo. Quando o trem finalmente para na estação, o ar se enche de uma sensação opressiva de morte. As portas do vagão mais próximo se abrem lentamente, revelando um interior envolto em sombras. Lucas sente uma atração inexplicável, como se algo ou alguém estivesse chamando por ele, convidando-o a entrar. Seu corpo treme, mas seus pés parecem se mover por conta própria em direção àquele abismo escuro. Mas então, do fundo da estação, ele ouve um som que quebra o transe, um grito agudo e desesperado. Lucas se vira, o coração disparado, e vê uma figura em meio à névoa. É um homem, ou pelo menos parece ser, suas roupas rasgadas e seus olhos arregalados em puro terror. Saia daqui, o homem grita, sua voz carregada de pânico. Não deixe que ele te leve. Lucas, abalado pelo medo, recua para longe do trem, tropeçando em direção à saída. O grito do homem ecoa em seus ouvidos, enquanto ele corre para seu carro, sem olhar para trás. Quando finalmente chega ao veículo, ele percebe que a névoa está se dissipando, e o som do trem desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Ele entra no carro, ofegante, o diário ainda apertado em suas mãos trêmulas. Ao girar a chave e ligar o motor, Lucas olha pelo retrovisor e vê a estação voltando ao silêncio e à escuridão. Enquanto dirige para fora de Cerro Azul, uma única pergunta reverbera em sua mente, incapaz de ser ignorada. O que aconteceria se ele tivesse entrado naquele trem? A resposta, ele sabe, é algo que ele jamais deveria descobrir. As sombras das árvores dançam nas laterais da estrada, enquanto Lucas dirige em alta velocidade, tentando fugir da sensação opressiva que se abateu sobre ele. O farol do carro corta a escuridão, mas não consegue dissipar a névoa de medo que se enraizou em sua mente. Ele ainda sente o peso do diário em suas mãos, agora descansando no banco do passageiro, como se aquele objeto antigo tivesse se tornado uma âncora que o ligava a um horror inimaginável. Chegando à periferia da cidade, Lucas decide parar em um posto de gasolina à beira da estrada. Ele precisa respirar, pensar com clareza, entender o que acabou de acontecer. O relógio no painel do carro marca 2h47, mas o tempo parece irrelevante agora. Tudo o que ele consegue pensar é no trem, na figura fantasmagórica que tentou alertá-lo, e no diário que continua a pulsar com uma energia sombria. Ele estaciona o carro sob a luz fraca de um poste de iluminação e sai, sentindo o ar frio da madrugada em seu rosto. O lugar está deserto, exceto por um atendente sonolento dentro da loja de conveniência. Lucas pega o diário e, sem saber exatamente porquê, sente que precisa continuar a leitura. Talvez a chave para entender tudo esteja nas páginas restantes. Sentado em um banco de madeira ao lado do posto, ele abre o diário na última página que havia lido. As palavras parecem dançar diante de seus olhos, mas ele força-se a se concentrar. A escrita se torna cada vez mais irregular, como se o autor estivesse perdendo a sanidade à medida que escrevia. A penúltima entrada é curta, mas perturbadora. 19 de novembro de 1948. O trem voltou. Desta vez ele não parou. Passou direto, levando com ele mais 3 almas. Disseram que foi um acidente, que o trem não tinha condutor, mas eu vi. Eu vi os olhos daquele que o guia. Ele olhou para mim, e eu soube que ele voltaria por mim. Lucas sente um arrepio percorrer sua espinha. As palavras do diário parecem ecoar em sua mente, trazendo à tona memórias vagas de algo que ele ouviu quando era criança. Histórias que sua avó contava sobre trens amaldiçoados, vagões que nunca paravam e passageiros que nunca voltavam. Ele nunca acreditou nessas histórias. Até agora. Antes que ele possa se aprofundar mais na leitura, o som de passos quebra o silêncio da noite. Ele ergue a cabeça e vê uma figura saindo da escuridão, caminhando em sua direção. É um homem idoso, curvado pela idade, uma expressão que oscila entre a curiosidade e o medo. Você esteve lá. Não esteve? A voz do velho é fraca, mas carregada de uma urgência inegável. Lucas fica em alerta, o coração disparado. Ele não sabe como responder, mas a intensidade do olhar do homem o faz perceber que ele sabe a resposta. Eu vi, Lucas responde finalmente, a voz baixa, quase um sussurro. O velho se aproxima mais, seus olhos arregalados. Ele se senta ao lado de Lucas, o que o faz sentir uma mistura de desconforto e compaixão. O homem parece uma relíquia do passado, alguém que poderia muito bem ter testemunhado os horrores que o diário descrevia. Você precisa entender que não é apenas uma história. O velho continua, olhando para o diário nas mãos de Lucas. Este trem não deveria existir. Ele pertence a outro tempo, outro lugar.
Cada vez que ele aparece, ele leva almas para onde ninguém pode seguir. E você está marcado agora. Marcado? Lucas ecoa, sem conseguir esconder a incredulidade em sua voz. Sim, marcado, o velho afirma, o rosto assumindo uma expressão de resignação. O trem, ele não leva só quem quer. Ele escolhe. E agora que você o viu, que sentiu sua presença, ele voltará. E quando isso acontecer, você precisará estar preparado. Lucas sente o sangue gelar. As palavras do homem fazem sentido, de uma forma que ele não consegue explicar, como se uma parte de sua mente soubesse que ele está dizendo a verdade. Mas antes que ele possa perguntar mais, o velho se levanta abruptamente, como se tivesse lembrado de algo importante. Não vá até lá, o homem avisa a voz subitamente firme. Se você for, ele vai te levar. E não haverá volta. Lucas tenta formular uma resposta, mas o velho já está desaparecendo na escuridão, deixando-o sozinho com suas dúvidas e temores. Ele olha para o diário novamente, mas agora as palavras parecem vazias, incapazes de oferecer qualquer conforto ou resposta. De volta ao carro, Lucas liga o motor e se afasta do posto de gasolina. Ele sente uma urgência crescente de sair de Cerro Azul, fugir daquele pesadelo, mas algo dentro dele sabe que não será tão simples. A estrada à frente parece interminável, envolta em sombras e mistérios, como se estivesse levando-o para algum destino desconhecido e inevitável. O rádio do carro, que esteve silencioso até então, subitamente ganha vida com uma estática baixa. Lucas tenta mudar a estação, mas tudo que ele consegue ouvir é um chiado contínuo. Ele desliga o rádio, mas o som persiste. É então que ele ouve algo que faz seu coração parar por um segundo. O som distante de um apito de trem. Ele olha pelo retrovisor esperando ver algo se aproximando, mas a estrada atrás está vazia. Mesmo assim, o som continua, mais alto, mais próximo. Lucas sente o pânico tomar conta de seu corpo, seus pensamentos correndo em todas as direções. Ele acelera, os olhos fixos na estrada à frente, mas o apito do trem parece persegui-lo, como uma sombra invisível. Quando ele finalmente chega à casa que alugou em Cerro Azul, está suando frio. Ele salta do carro, deixando o diário para trás, e corre para dentro, trancando a porta atrás de si. Mas mesmo ali, no suposto conforto de sua casa temporária, ele não consegue se livrar da sensação de que algo está errado. Ele se joga no sofá, tentando acalmar a mente, mas o som do trem continua a ecoar em seus ouvidos, mesmo que não haja nenhum trem por perto. E então ele percebe. O som está dentro de sua cabeça. Como se o trem o estivesse chamando, tentando atraí-lo para fora, para a escuridão onde ele não teria chance de escapar. Lucas fecha os olhos tentando bloquear o som, mas quanto mais ele tenta ignorá-lo, mais forte ele se torna. O trem, com seu apito insistente, com o barulho das rodas nos trilhos, não o deixaria em paz. E então, uma compreensão fria e implacável o atinge. Ele não tem escolha. O trem fantasma havia decidido. E ele estava marcado. Casa de aluguel de Lucas em Cerro Azul, que parecia um refúgio no começo, agora se transforma em uma prisão de paredes estreitas e opressivas. O silêncio, interrompido apenas pelos sons vagos da noite, parece sussurrar ameaças invisíveis. Cada estalo do piso ou ranger da madeira faz seu coração saltar no peito, e ele não consegue afastar a sensação de que está sendo observado. Sentado no sofá, o diário esquecido ao seu lado, Lucas tenta entender o que está acontecendo. O som do trem fantasma, que antes parecia distante e real, agora pulsa dentro dele, como um tambor invisível, marcando o tempo que lhe resta. Ele não pode fugir, pode escapar. A cada momento que passa, a verdade se torna mais clara. O trem virá para ele. O relógio na parede marca 3h13, e o tempo parece se arrastar, como se a própria noite se recusasse a acabar. Lucas se levanta, incapaz de ficar parado, e começa a caminhar pela sala, seu corpo tomado pela inquietação. Ele tenta se distrair, pensar em outra coisa, mas tudo o que vem à sua mente são as palavras do velho no posto de gasolina. Você está marcado. A ideia o devora. Marcado. Como um alvo. Como se estivesse destinado a ser levado pelo trem sem ter controle sobre seu próprio destino. Lucas se lembra da figura sombria no trem, daquele olhar frio e vazio que ele sentiu mesmo à distância. Quem ou o que estava no comando daquela máquina? Ele não sabia, mas o medo do desconhecido fazia-se sentir como uma presa indefesa. De repente um barulho invade o silêncio, o som de uma batida seca na porta. Um golpe forte que ecoa pela casa. Lucas congela. Ele fica parado, a respiração presa, o coração batendo descompassado no peito. Outro golpe. Mais alto dessa vez.
Ele caminha lentamente até a porta, quase como se estivesse em um transe, seus pesados como chumbo. Ele se força a espiar pelo olho mágico, mas não vê nada. Apenas a escuridão da rua vazia lá fora. E então mais uma batida, mas dessa vez não é na porta. É o som de algo arranhando o vidro da janela na sala. O som agudo das unhas rasgando a superfície o faz arrepiar até o último fio de cabelo. Ele se vira para encarar a janela e, com um choque de adrenalina, vê uma figura do lado de fora. Por um breve instante, Lucas vê o que parece ser uma forma humana, mas distorcida, desfigurada. Os olhos, profundos e sem vida, parecem brilhar com uma luz macabra. Ele não pode distinguir os detalhes, mas sabe, com cada fibra de seu ser, que aquela figura é um dos passageiros do trem. O pânico consome, e ele recua, tropeçando nos móveis. O som do arranhar no vidro continua, agora mais forte, como se aquela coisa estivesse tentando entrar. Lucas, desesperado, corre para o quarto, trancando a porta atrás de si. Mas ele sabe, de alguma maneira, que não pode se proteger trancando portas. Isso é maior do que ele, maior do que qualquer barreira física que ele possa erguer. Dentro do quarto, o som muda. Não há mais arranhões. Apenas o som familiar e crescente de um trem se aproximando. O som das rodas nos trilhos, o apito sinistro. Mas ele não está perto da estação, e nem há trilhos por perto. O som vem de dentro de sua cabeça, ressoando, martelando, como se estivesse tentando empurrá-lo para fora. Lucas coloca as mãos sobre os ouvidos, tentando abafar o som, mas não adianta. Ele sente o coração disparar, o medo consumindo completamente. Tudo o que ele consegue pensar é no trem fantasma que vem para buscá-lo, nas almas perdidas que foram levadas por ele. Agora ele era um deles. Sem conseguir suportar mais, Lucas corre até a janela do quarto e a abre, deixando o ar frio da madrugada entrar. Ele olha para o horizonte, tentando encontrar algum vestígio de normalidade, mas tudo o que ele vê é a névoa que lentamente começa a tomar a cidade. E no meio dela, ele vê o trem. Seus olhos se arregalam enquanto o trem, envolto em uma fumaça espessa e sinistra, surge lentamente na rua em frente à casa. Ele não está nos trilhos, está na rua. As luzes amarelas dos vagões brilham no escuro, parecendo perfurar a alma de quem as olha. O apito ecoa uma última vez, e as portas dos vagões se abrem, convidativas, esperando por ele. Lucas sente as pernas fraquejarem. Ele tenta recuar, mas algo dentro dele o empurra para a frente. Como o velho disse, ele está marcado. O trem não veio para buscar outra pessoa. Veio para ele. Não. Ele sussurra, tentando se agarrar à última fagulha de resistência dentro de si. Mas já é tarde demais. Ele se vira para a porta do quarto, mas ela se abre sozinha, rangendo lentamente. O som é quase sádico, como se estivesse zombando de seu medo. No corredor, ele vê figuras emergindo da escuridão. Os passageiros do trem. Seus olhos mortos fixam-se nele, vazios, como se já soubessem que ele estava condenado. Eles avançam lentamente, seus corpos deformados e enrugados, as roupas rasgadas como se tivessem sido levadas do mundo dos vivos há muito tempo. Sem mais opções, Lucas corre para a porta da frente, desesperado para escapar. Ele abre a porta e corre para o jardim. Mas o trem já está lá, esperando. As portas ainda abertas, o vapor subindo ao redor dos vagões, e o apito ressoando uma última vez na noite silenciosa. Lucas para na frente do trem, seu corpo tremendo, as pernas fracas. Ele olha para dentro dos vagões, para o vazio escuro que o espera. Não há nada a fazer. Ele foi marcado. E agora é a sua vez de embarcar. Talvez eu possa voltar. Ele pensa, uma esperança patética e fugaz. Mas ele sabe, no fundo, que aqueles que entram no trem fantasma nunca retornam. Com um último suspiro, ele avança. As portas do vagão se fecham com um estalo final, e o trem começa a se mover, desaparecendo lentamente na névoa. O som das rodas nos trilhos enferrujados ecoa pela cidade, mas desta vez ninguém está lá para ouvir. Cerro Azul volta ao silêncio, como sempre fez após cada embarque. O trem sumiu, mas as histórias continuarão. Mais alguém será marcado em breve. E o trem voltará para buscar outra alma. Apenas uma questão de tempo.